Olá, amigo ouvinte, amiga ouvinte, aqui quem fala é Maurício Casemiro e este é o podcast Café com Tecnologia. Hoje eu quero falar com você sobre produtividade na gestão de atividades, de gestão de tarefas. Como você se organiza? Como é que você pega as suas atividades diárias e se organiza? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, vida acadêmica. É no caderno? É naquela agendinha física? Ou você tenta lembrar de tudo de cabeça mesmo? Ou ainda você tem um monte de aplicativo e cada coisa você coloca em um e acaba se perdendo no meio do caminho? Bom, cola comigo e acompanha o nosso episódio de hoje que eu quero te dar dicas valiosíssimas. Um oferecimento de Vision Share Tecnologia, minha consultoria de TI que capacita, migra, faz consultoria através de projetos de TI para migração, para implantação de soluções Microsoft. Office 365, Power BI, o CRM e o ERP da Microsoft dentro da família Dynamics 365, produtos de nuvem e produtos on-premises. Também temos suporte mensal e anual diretamente com o cliente ou terceirizado. Acesse lá visionsharetecnologia.com ou visionsharetreinamentos.com para os nossos treinamentos EAD. Vamos lá começar o nosso podcast de hoje falando sobre o primeiro aplicativo dentro da plataforma Microsoft 365, dentro do nosso guarda-chuva Microsoft 365, onde nós falaremos de atividades, de tarefas. Qual é o escritório hoje em dia que não tem atividades, que não tem a necessidade de ter uma gestão poderosa das tarefas, das atividades que têm que ser desenvolvidas aí diariamente, sejam elas pontuais, nominais, que é aquela sua atividade da sua rotina, e aquela que envolve departamentos, processos e assim por diante. O primeiro software, a primeira aplicação que eu quero falar é a mais simples de todas, que é a To-Do. O que é essa aplicação? Microsoft To-Do é uma aplicação de tasks, de tarefas, tanto que o acesso ao produto via web é tasks.microsoft.com. Você chega no Microsoft Planner, que é o primo dele, o mais poderoso, mas a gente já fala dele, calma lá. Vamos começar pelo To-Do. O To-Do, na verdade, foi um programa desenvolvido, um aplicativo de atividades de tarefas desenvolvido por conta da compra do Wunderlist. A Microsoft, assim como ela tem comprado algumas soluções, alguns softwares, trabalhado em cima deles e transformado na sua própria solução, foi assim também com o Microsoft To Do. Vamos dar alguns exemplos aí que a Microsoft tem feito. O Skype, por exemplo. A Microsoft comprou o Skype e trouxe para sua plataforma de comunicações unificadas. Abortou o que ela tinha antes, que era o famoso até então famoso Messenger, ou MSN Messenger. Assim ela fez com o Skype, assim ela fez com o Yammer, que é a solução de rede social corporativa, E ela também fez com o To Do. O que ela fez com o To Do? Ela comprou o Wunderlist, e aí, a partir do Wunderlist, ela desenvolveu o To Do e agora ela tem, inclusive, para quem ainda está no Wunderlist, o Wunderlist está com os dias contados. Você vai, de alguns dias para cá, você já não consegue mais criar uma conta Wunderlist. Agora você só cria diretamente no To Do da Microsoft. Para quem tem ainda o Wunderlist, usa o domínio Wunderlist, a solução, a Microsoft desenvolveu um migrador de Wunderlist para To Do. Migra tudo perfeitamente. As listas, as atividades, os status, o status de importância, se é importante ou normal. Então, dá uma olhadinha lá que tem ferramenta para migrar, Você que está no Wunderlist, não se sinta medo de ir para o To Do, porque a Microsoft vai levar tudo. Eu fiz a migração, por exemplo, e não tive nenhum problema com nenhuma das minhas atividades, Foram todas com a mesma estrutura. Agora, para você que está começando a partir de hoje, é bom que você já inicie pelo To Do, porque acredito que se você fizer pelo Wunderlist, você rapidamente vai ter que migrar e é um passo a mais, Para quê? Para que termos trabalho? O que o To Do nos oferece, caro amigo, cara amiga? O To Do nos oferece já algumas coisas muito legais para você que tem aí um perfil mais nominal, que carrega aí mais uma força de trabalho com tarefas que são suas atividades nominais de usuário. Qual que é a proposta do To Do? Manter o seu foco, Então, por exemplo, todas as minhas tarefas, absolutamente todas,
o que tange o meu escopo pessoal, acadêmico, o meu, obviamente, corporativo, eu levo para dentro do To-Do, porque a pior coisa é você ter aquele monte de aplicativo, um para cada coisa. Tá? É a mesma coisa de você ter agendas separadas, uma usar no Gmail, outra usar no Outlook.com, que é um novo Hotmail, outra usar no corporativo, e você ter que acessar essas agendas em ambientes separados, em programas, janelas, softwares separados. Isso não é produtivo, não só pelo fato de ter que ficar abrindo e gerenciando várias janelas. Você vai esquecer em algum momento, você vai ficar só com seu Outlook ali, com a sua agenda corporativa, por exemplo, do Exchange Online, e aí você vai esquecer que a sua pessoal tá lá, com um monte de coisa para fazer também no Gmail. O ideal é você colocar todas as suas contas no Outlook. Você tem uma conta Gmail? Coloca no Outlook. Tem uma conta Hotmail nova, que é do Outlook.com? Põe no Outlook. Você tem uma conta corporativa do Exchange Online? Põe no Outlook. E aí, quando você for trabalhar com o módulo de calendário, você tem o famoso side by side, que é trabalhar com as agendas todas concatenadas ali. É uma agendona só. Então, quer dizer, se tem uma atividade corporativa que está em cima de uma atividade pessoal, ele vai dar conflito e na hora você vai ver, já vai fazer um management, já vai fazer um reagendamento, vai mudar um, vai mudar outro para não ficar em conflito. Quando você não tem tudo em um mesmo software, em uma mesma janela, em uma mesma visão, você não tem como fazer isso, a não ser que você fique olhando em um e em outro. Você vai levar o dia todo ali. Isso não é produtivo de forma alguma. Esse mesmo conceito de calendário serve para o conceito de tarefas. Do que adianta eu trabalhar com algumas coisas nas tarefas do Outlook, que tem, né, o módulo de tarefas do Outlook lá do Exchange, outras coisas no To-Do, outras no Wunderlist, outras nas tarefas do, por exemplo, do iCloud para quem usa iPhone, outras em outro aplicativo. Até você juntar isso tudo, produtividade foi embora. O tempo que você leva, a quantidade de cliques de Alt Tab para você trocar e outra para tentar associar se bate uma agenda um compromisso de uma agenda com um compromisso de outra agenda no mesmo tempo, não é mole, viu? Então, o que eu indico é que justamente você tenha tudo em um mesmo lugar. E o To-Do vai oferecer isso. Por quê? Eu já começo falando que se você está acostumado a fazer a gestão das suas atividades nas tarefas do Outlook, que já funciona muito bem, é muito legal você trabalhar com as tarefas do Outlook, porque você tem basicamente ali título, aonde vai ser essa atividade, né? Quando começa, quando termina, você pode colocar um status de conclusão, qual o percentual de conclusão, você pode fazer inclusive delegação para outra pessoa, que muitas pessoas não usam, né? Tudo que as tarefas do Outlook oferecem. Eu já falo para você, já te adianto, que o To-Do sincroniza com as tarefas do Outlook. Isso mesmo, você pode usar a mesma interface do To-Do para aquelas tarefas que você já tem lá no seu Outlook. Veja, nós estamos falando de Microsoft em todas as pontas. O Outlook é do Microsoft, o Exchange Online, que é o servidor, né? O Outlook é o cliente, está aqui no Windows, e o servidor está lá na parte de server, né? De serviço, também da Microsoft. E o To-Do, que é a nova aplicação de tarefas, também é da Microsoft. Então todos conversam. Se você criar a tarefa no Outlook, daqui a pouco aparece no To-Do e você consegue fazer a gestão por lá também. Você consegue trocar a data de previsão de fechamento da tarefa, que é quando você tem que cumprir, tá? Outra coisa que você pode habilitar no To-Do é fazer o tracking, o acompanhamento dos próprios e-mails. Sabe quando você pega um e-mail e pede para acompanhar ele? Para você não esquecer, por exemplo, alguém te manda um e-mail, é um cliente, você tem que tratar alguma coisa ali, só que não dá tempo agora, você está fazendo coisas mais urgentes. O que você faz? Marcação para amanhã ou para esta semana. O próprio Outlook vai te lembrar, lá na área de atividades, de tarefas, que tem um e-mail que está marcado e você precisa tratar ele, ou para responder, enfim, para dar um retorno, ali você precisa tratar para você não esquecer. É isso que ele vai também pegar e mostrar para você no To-Do. Até o corpo do e-mail ele mostra no To-Do, para que você não tenha que sair de uma interface e ir para outra, tá? Então tá tudo muito bem integrado. Ele é um planejador diário inteligente, porque ele consegue organizar em listas o que você precisa fazer. Isso mesmo, cara amigo, cara amiga. Se você tem uma atividade pessoal, você cria uma lista pessoal e coloca lá. O famoso comprar pão, né? Não esquecer de comprar pão, de pegar os meninos na escola, lista de atividades pessoais. Agora você precisa organizar o que é de lista de atividade acadêmica, fazer o TCC da faculdade, pegar o livro na biblioteca da faculdade, enfim, cria uma lista acadêmica e começa a separar suas atividades acadêmicas nessa lista. Então você agrupa e se organiza muito melhor. É muito eficiente, eu tenho usado ele já há bastante tempo, desde que a Microsoft lançou, tá? Dentro do seu escopo corporativo,
você precisa ainda criar mais listas, tá? Porque você tem, claro, o âmbito pessoal, vou falar 3, que são os mais básicos. A gente falou do pessoal, do acadêmico e do corporativo, mas dentro de um âmbito corporativo, nós temos N coisas para trabalhar. Você que vai escolher o escopo de categorização. Lá dentro das minhas atividades corporativas, eu tenho necessidade de trabalhar com atividades do departamento comercial, administrativo, marketing, técnico e assim sucessivamente. Se você tem essa necessidade de separar por departamento, você pode criar listas também dentro do comercial, da lista mãe, e começar a separar por departamento. Eu faço assim e é muito funcional. Para mim adianta bastante, tá? O que mais que eu posso fazer com o meu to-do? Eu posso ter ali um filtro que é bem interessante, que é o filtro chamado Meu Dia. Então, quer dizer, se você tem uma atividade do departamento administrativo que vai cair nesse dia, digamos que seja hoje para você trabalhar, outra do comercial que você também tem que dar conta, então quer dizer, você acaba separando atividades em diversas listas, mas esse filtro, ele traz um apanhado, ele faz um agrupamento que, independente do departamento e da lista com a qual você esteja trabalhando, hoje você tem que dar conta. É muito prático também. Esse filtro te dá uma visão de 360 graus para o seu dia de trabalho, tá? Tem outros filtros também, como por exemplo os pendentes, que aí você vai ver o que está vencido, o que não está vencido, o que é a curto, médio, longo prazo. Então é bem interessante trabalhar com ele. Muitas pessoas subestimam o to-do e falam, isso aí é só uma lista simples aí com algumas tarefas. Não. Testa ele que você não vai se arrepender, tá? O que eu tenho mais aqui? Eu tenho também organização através de sincronia com Windows, Mac, iOS. E aí, claro, quando eu falo iOS, estou falando dos dispositivos móveis, smartphone, iPhone e tablet, iPad, claro. E também Android, né? Que aí você tem aí os smartphones Android e os tablets Android, tá bom? Por que eu disse isso? Porque ele é multiplataforma. Você pode trabalhar com o to-do simplesmente no seu navegador, porque ele tem ali o poder de se adequar ao tipo de resolução do monitor. Ele é um web service construído para a internet, então você tem ali uma tela responsiva, né, que vai se adequar à resolução do teu monitor. E você pode trabalhar ele com os aplicativos. Tem o Windows, tem app para Windows. Tem Mac, tem app para Mac, tá? Tem dispositivo móvel, smartphone ou tablet, Google ou Apple, tem para cada um, tem para todo mundo, tá bom? Você pode se conectar com conta doméstica, isso é bem legal. Então, quer dizer, não é só um software que você vai trabalhar no ambiente corporativo e acadêmico com uma conta de Microsoft 365. Você pode ter, inclusive, uma conta de Microsoft 365 paga, que é a Family ou a Personal, né? Que é para o usuário doméstico. Mas se você não tem nada disso, você tem uma conta Hotmail simplesinha lá, a famosa Microsoft Account, né? A conta Microsoft lá, que herdou do Hotmail e hoje chama-se Outlook.com, quando a gente fala da parte de correio doméstico. Você também pode usar o to-do. É o que muitas pessoas ainda não sabem, acham que para usar tem que ser acadêmico, tem que ser corporativo. Não, você pode entrar com a sua conta Microsoft no aplicativo e voilá, você tem as mesmas capacidades, exceto de delegação, porque para delegar você tem que delegar para times. E aí, para time, você tem que ter conta corporativa, que tem que ter mais pessoas, né? Colegas de trabalho para você delegar. Você pode fazer tarefas, criar tarefas e dividir elas em etapas e subetapas. É muito interessante fazer isso, tá? E eu tenho feito, funciona bem para atividades que são um pouquinho mais estruturadas, tá? Por exemplo, você está fazendo um planejamento aí de lançar um site de intranet na empresa, mas para lançar esse site de intranet, que seria sua macro atividade, sua macro task, né? A sua tarefa principal, você tem que fazer diversas outras coisas que compõem, né? E que resultam nessa atividade principal. Peraí, para lançar o meu site intranet novo, da nossa nova campanha de marketing, eu preciso fazer coleta de dados, eu preciso fazer algumas entrevistas, eu preciso montar o layout. Então, quer dizer, são subatividades que, quando concluídas, permitem que você tenha aí uma conclusão da sua macro tarefa, tá? Então você pode fazer isso. E aí é muito simples, porque cada subetapa ou até etapa vai, você dá um check ali. Se você tiver no seu celular, simplesmente um toque ali na bolinha, ela vai ficar verde, aqui dá um check e vai sumir da lista. Faz um barulhinho, plim, e ela some e a lista vai diminuindo. Você vai tendo aquele prazer de ver aquela lista ficando cada vez menor, né? Quem que não tem esse prazer de ver uma lista de atividades que começa enorme no dia e lá pro meio do dia, metade do dia, aquilo vai diminuindo e vai ficando limpinho, né?
Então é muito legal você trabalhar nesse formato, porque a própria visualização das tarefas indo embora, ficando concluídas ali verdinhas, é bem interessante. Você pode configurar prazos e lembretes, isso eu acho fundamental. Você tem que concluir, você pode concluir hoje. Eu criei uma atividade para ser concluída hoje, mas o prazo máximo dela é hoje? Não, ela pode ser feita hoje ou amanhã. Enfim, aí você vai estabelecer o target ali, né? Ela pode ser feita hoje, mas pode ser entregue até final da semana. Legal, então coloca um prazo máximo, justamente para que o To-Do ele te dê uma visão de qual que é a data limite, para que você não estoure a data limite. Porque muitas vezes aquela atividade que está marcada para hoje é porque ela pode ser feita hoje, mas existem urgências, existem prioridades que podem passar na frente dela. Contudo, se você coloca um prazo limite, você não vai deixar por fazer, você não vai se esquecer dela, porque o To-Do vai te lembrar, tá? Ele tem um sistema de alertas que ele vai te lembrar lá na área de notificação do Windows, quando tiver para ser concluída. Aí você que vai colocar quando que isso termina, tá? O prazo máximo. Legal, falamos do To-Do, né? Olhe para o To-Do como algo nominal, aquilo que é do funcionário Casemiro, da funcionária Amanda, da pessoa X, da identidade Y. Quando a gente passa a pensar em grupos, equipes, tarefas que são estruturadas, que dependem de mais pessoas, que tem a necessidade de ter delegação de atividades, atribuição de tarefas, aí a gente passa a pensar em um outro camarada, é uma outra solução que também está dentro do Microsoft 365, chamada Microsoft Planner. Inclusive, para quem estiver precisando de treinamento de Microsoft Planner, eu tenho um treinamento de Microsoft Planner na minha plataforma, tá? Ele vai ser atualizado, é um treinamento de Microsoft Planner para iniciante, para aquele que não tem ainda contato, nunca teve contato com a ferramenta, então eu ensino desde o básico até o domínio da ferramenta. Acesse aí www.visioncheftreinamentos.com e procura lá nos treinamentos de produtividade Microsoft, tá? Que você vai encontrar. Bom, o Planner, ele é um To-Do mais Power. Você consegue fazer muito mais coisas lá dentro. Primeiro que ele é voltado para atividades, planos e projetos. Pequenos projetos, tá? Não projetos super estruturados, com PMO. Aí a gente passa a falar de Project, que é outra história, tá? Mas, nessa visão de atividades, planos e projetos, você pode utilizar o Microsoft Planner com louvor. Tá? Ele sincroniza com o navegador, também funciona no formato multiplataforma, ou seja, navegador, Windows, Mac, iOS e Android. Você tem ali um foco com o trabalho em equipe, tá? O Planner não é para você trabalhar sozinho. Se você for trabalhar sozinho numa atividade, usa o To-Do, tá? O Planner é quando você envolve o seu time. E aí você tem atribuição e delegação de tarefas, você tem acompanhamento de status, o que tanto é fenomenal, pensando que, que legal o recurso, preciso disso, quanto é fundamental dentro da aplicação. Porque uma vez que você tem um aplicativo que trabalha com um time, com uma equipe, então você tem a necessidade desse acompanhamento, porque você vai delegar a tarefa X para o usuário 1, a tarefa Y para o usuário 2, e você precisa, você gestor, que faz a você gerente daquela equipe, tem que ter alguém liderando ali. Você vai querer entender o que está acontecendo, como é que está o processo. Estão entregando dentro dos prazos, está sendo concluído, está existindo alguma dificuldade, algum problema, né? E é essa gestão que é facilitada, porque a ferramenta ela vai te possibilitar, através do ambiente, que você faça esse follow-up, né, com o teu time. Você consegue organizar por status, o que é muito legal. Abrir uma tarefa, ela já fica com o status aberto. Quando você começa a trabalhar em cima dela, ela fica com o status em trabalho, né? Entregando. É um status ali que é intermediário. E quando você entrega, concluída. Então, quer dizer, você já tem 3 status iniciais, o que é muito bom, porque ele gera 3 colunas e através de um trabalho drag and drop, arrastar e soltar, você facilmente pega um cardzinho de uma tarefa ali com todos os detalhes, arrasta e solta para a coluna respectiva. Está em andamento? Pega da primeira coluna aberta e joga para a segunda coluna em andamento. Aí você já tem todo o montante de atividades que estão sendo trabalhadas naquele momento. Isso para um gestor é fantástico, ele precisa saber quais as tarefas que já foram iniciadas, quem está trabalhando em quê e há quanto tempo e qual é o prazo. Tudo isso tem lá também, tá? Concluiu? Legal, vai para os concluídas, ele até faz ele risca assim, né, para você ver o que já está entregue. E você tem também os buckets, além desses 3 recursos que é o status, né, o acompanhamento por status, vão ter sempre 3 colunas abertas, em andamento e entregues. Você tem os buckets.
buckets são recursos, nada mais são do que categorias que você cria quando você tem a sensação de que você pode organizar melhor os temas, né? Por exemplo, se você está ali dentro de um projeto que envolve algumas ações do departamento financeiro, como por exemplo emissão de nota fiscal, e percebe que dentre as atividades que estão sendo geradas para aquele projeto, para aquele planejamento, para aquele plano, para aquele conjunto de atividades, para aquela força de trabalho, se você percebe que emissão de nota fiscal é algo muito recorrente nas tarefas, por que não criar um bucket chamado emissão de nota fiscal? Assim você começa a organizar também as características, as qualidades daqueles tipos de tarefas. Você cria um bucket para emissão de nota fiscal, você cria um outro bucket para organizar questões comerciais, de marketing, questões de entrega técnica, e se organiza muito melhor. Através do arrastar e soltar, que é o drag and drop, você tem uma visão Kanban, o que é sensacional, porque o método Kanban ele faz justamente isso, ele possibilita que você trafegue entre os cards de atividades em diferentes colunas para entender qual é a etapa, né? Então a visão 360 graus costuma ficar um pouco mais otimizada quando você tem esses recursos, e o Bucket vai te oferecer isso dentro do Planner. Fora isso, você tem as etiquetas ainda. São algumas etiquetas coloridas que você vai atribuir: vermelho para urgente, laranja para importante, amarelo para enfim. Você vai estabelecer etiquetas para você entender a seriedade, a urgência daquela atividade, tá vendo? Passa a formar, na verdade, um cubo de informações. Você pode analisar de diversas óticas, tá? As suas atividades do seu time. E aí, isso é fantástico porque você passa a ter a capacidade, mais uma vez, de evitar o que a gente chama de superalocação. Os gerentes de projeto conhecem bem, que é quando você tem o Zezinho ali, sobrecarregado, com 30 atividades no dia e atrasando tudo, ou seja, emperrando as atividades, e você tem a Manuela com, 15 tem menos, mas ela está entregando rápido. Então, quer dizer, se a Manuela está mais livre e ela pode entregar a tarefa do Zezinho, faz o remanejamento. Pega 5 do Zezinho e coloca na Manuela, e atribui para ela. Mas você só vai poder fazer isso se você tiver a visão de que o Zezinho está super alocado. Quem é que vai dar essa visão para você? Acertou quem disse o Microsoft Planner. Ele vai te montar um gráfico dizendo quem está entregando, quem não está entregando, quem está entregando com atraso, quem está entregando no dia, quem está entregando antecipado, quem está entregando mais, quem está entregando menos e quem simplesmente não está conseguindo entregar, está super alocado. Você faz uma gestão, você conversa com o seu time, entende os pontos fracos, as falhas, conserta, aplica e ainda faz o remanejamento para poder você ter um fluxo sempre perfeito das suas atividades de time, dos seus projetos, tá? Ok. Ainda sim você consegue receber por e-mail. Então, quer dizer, por algum acaso você não está com o Planner aberto, nem no navegador, nem no aplicativo para Windows, para Mac, para iOS ou para Android, você vai receber um alerta. Caiu tarefa para você, alguém delegou para você a tarefa, você vai receber um alerta no teu e-mail, que daí no e-mail clica e vai para a tela do Planner para poder fazer as alterações ali. Fora isso, você tem sublistas igualzinho no To-Do. Você pode criar lá um subitem que vai em conjunto completar uma lista maior, ali uma atividade maior. Você pode fazer acompanhamento por data em cada uma dessas subtarefas. Você pode fazer delegação. Você pode criar também anexos, atrelar anexos a cada tarefa. Também tem um recurso de comentário. Você gera toda uma timeline, uma thread, onde as pessoas conversam naquela atividade. Eu não entreguei, mas eu fui lá e estava fechado no cliente, por exemplo. Você coloca lá, você justifica por que não entregou ainda, né? Ou pelo menos informa, tá bom? Fantástico. Bom, eu vou falar também aqui da nossa querida Cortana. Para quem não conhece, a Cortana é a assistente pessoal digital da Microsoft. Assim como nós temos a Siri da Apple, nós temos também o Google, acho que é Google Assistente, né, do Google, que a gente chama lá Hey Google, e aí quem tiver com o dispositivo ele vai responder, ou você pode usar no celular, enfim, na internet, no navegador. Nós temos a Alexa, né, que é também assistente pessoal digital da Amazon através do Echo Dot, que é o dispositivozinho, ou você pode usar ela também no smartphone, no tablet. O fato é que nós estamos hoje cercados por assistentes pessoais digitais. Eles usam inteligência artificial, né, usam AI, para poder entender, através do comando de voz, o que a gente precisa e humanamente responde consultando a base de dados, conectada na nuvem. Então a Cortana ela já faz isso há algum tempo com o aplicativo Cortana para smartphone e com o Windows 10, sim, porque ela vem instalada já no Windows 10 por padrão. Você, claro, tem que ativar ela, tem que configurar para ela reconhecer sua voz, né? O fato é que
a Cortana está mudando. Nós temos hoje a Cortana 1.0 e a Cortana 2.0, que é uma nova Cortana para quem já baixou a atualização de maio de 2020 para o seu Windows 10, a famosa atualização 2004. Tá? A Microsoft ela está tornando a Cortana acessível agora mais para a plataforma do Microsoft 365 para consultas de dados corporativos e acadêmicos ou pessoais, se você tiver uma conta Microsoft comum de home user, né, aquela doméstica que eu falei lá do Hotmail, Outlook.com, e ela está trabalhando mais nesse cenário agora do que no cenário do próprio Windows. O fato é que você não precisa mais esperar sair uma atualização via Windows Update para a sua versão do sistema operacional, Windows 10, para você atualizar a Cortana. Hoje você consegue baixar ela nessa nova versão através da loja de aplicativos do Windows, embora ela já tenha também sido instalada como padrão na versão do sistema operacional, mas você baixa e instala ela e atualiza separadamente, sem a necessidade de sair uma grande atualização para o Windows, tá? E aí você consegue consultar, desde consultar como é que está a rota do trânsito, se vai chover ou não, fazer conversão de valores, de moedas, enfim, tudo que você conseguia fazer já, e consegue consultar base de dados. Você pergunta como é que está o teu calendário, se você tem algum agendamento para hoje, qual é a tua próxima reunião, se você tem alguma reunião com a Amanda nessa semana, enfim. São perguntas poderosíssimas que você faz para essa inteligência artificial Microsoft e que através do recurso de Machine Learning dentro desse âmbito de inteligência artificial, a Cortana vai te respondendo por voz e bem humanizada também, né? Até piadas ela faz, até música ela canta, né? Então, por que eu estou falando dela? Porque também é possível acionar a Cortana para poder ela criar lembretes para você, tá? Você vai falar, ei Cortana, cria um lembrete para mim às 2 da tarde hoje. Qual é o lembrete? Ela vai te perguntar. Ligar para o Fernando da empresa ABC. Acabou. Ela vai gravar isso no seu repositório de atividades, de tarefas, e quando chegar o horário ela simplesmente vai pular na sua frente e vai lembrar que você tem essa atividade para realizar, essa ligação para fazer para essa pessoa, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado, né? O nosso podcast termina aqui hoje. São ferramentas assim excelentes que se você souber utilizar, você tem a produtividade nas suas mãos. Eu costumo falar que Microsoft 365 é uma Ferrari na garagem e muitos usuários assinantes do Microsoft 365, pelo menos acadêmico e o empresarial, eles usam Volkswagen sabendo que tem uma Ferrari na garagem. Nada contra a Volks, tá? É uma brincadeira apenas que eu faço, mas é justamente para saber que você tem aí uma gaveta cheia de recursos, de ferramentas que são muito poderosas, que podem trabalhar a seu favor e a favor do seu time, da sua empresa, da produtividade da sua equipe. Basta que você entenda e saiba que esses recursos existem e tirar bom proveito desses recursos, tá? Mais uma vez eu vou falar aqui do meu site, da minha consultoria, visionsharetecnologia.com. Nós implementamos, migramos para soluções Microsoft, licenciamos o seu parque tecnológico, seu parque de Windows, né? A gente tem ali licenças de Windows Enterprise com valores bem interessantes, licenças de Microsoft 365, Dynamics 365, Power BI. Dá uma conferida, o nosso portal CSP está atrelado no nosso site, tem um link lá na barra de menus, você vai encontrar lá portal de licenciamento CSP. Tem o meu blog também, para quem quiser se cadastrar no feed lá do meu blog, receber as novidades, né, os artigos, os vídeos que eu tenho lançado e atrelo aos artigos, www.mauriciocasemiro.com, e procurando no YouTube como Maurício Casemiro, você acha os meus vídeos, né, eu tenho uma porrada de vídeos lá falando sobre N assuntos de soluções Microsoft, fiquem à vontade, e se você me procurar como Maurício Casemiro nas redes sociais, Casemiro é assim, ó, C-A-S-S-E, se fala Cazê, geralmente me chamam de Casemiro, mas é Casemiro, na verdade, com 2 S's de salada, tá? Me procura aí nas redes sociais que você vai encontrar. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, tá bom? Fiquem à vontade. Esse é o podcast Café com Tecnologia. Espero que você tenha gostado e até o próximo podcast.